Olá, bom dia, paz do Senhor, para quem é da paz, bom dia para quem é do dia. Nós estamos chegando com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ao vivo neste domingo, hoje 14 de junho do ano de 2020. Nós estamos chegando com essa lição importantíssima para você que é acompanhante da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você que participa ativamente da Escola Bíblica Dominical e sabe sobre a importância desta lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da revista do segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e essa lição deste trimestre traz como título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, que é esta lição aqui, esta é a lição aqui. E nós vamos estudar a lição de número 11, que fala sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Esta lição aqui, que nós estaremos estudando hoje, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui ao vivo pelo Facebook. A gente volta ao vivo pelo Facebook, nós no início, inclusive, deste trimestre, nós chegamos a lecionar a lição 1, a carta aos Efésios, as saudações aos destinatários, e logo depois desta lição, as igrejas voltaram, nem todas, né, mas a maioria das igrejas voltaram a ter os seus cultos e escola bíblica dominical. E a gente achou por bem acabar interrompendo. A gente queria conciliar, fazer em um outro horário, mas acabamos preferindo interromper e não fazer a escola bíblica dominical, até porque o nosso propósito não é dividir. O nosso propósito é somar, e o nosso propósito principal era oferecer aos irmãos uma alternativa à escola bíblica dominical, já que não teria escola bíblica nos templos. Como estava tendo no templo, então não havia necessidade da gente manter a escola bíblica dominical pelo Facebook, até porque ia dividir o assunto e, obviamente, gerar controvérsias. E o nosso papel não é esse, não é gerar controvérsias, é fazer com que as pessoas entendam mais a palavra de Deus. Bom, como está havendo um toque de recolher, as pessoas não podem circular entre as 18 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Não está havendo, o comércio não está aberto, as igrejas não podem, obviamente, abrir, já que há uma determinação para o fechamento do comércio, e obviamente que isso se atinge também as igrejas, a não ser aqueles pastores ou pessoas que estão à frente de determinadas religiões que resolvem peitar a lei. Mas a Bíblia fala sobre o respeito à lei e às autoridades, que nós precisamos respeitar a lei e as autoridades. E sobre isso, o pastor Otávio Luiz de Almeida Rendeiro, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Teixeira de Freitas, da qual eu faço parte, ele respeita muito a lei e as autoridades. E uma das primeiras medidas após o anúncio do toque de recolher foi, obviamente, suspender todos os trabalhos nas igrejas, todos os trabalhos nas congregações. E da minha congregação, a Assembleia de Deus do Caicã Sul, num bairro que eu moro, e a congregação que eu faço parte desde 2010, tive um período que deixei de fazer parte porque fui cooperar em outras congregações, mas da congregação qual eu faço parte, o pastor Edivaldo é o nosso pastor. Ele também, obviamente, acatou as ordens do presidente pastor Otávio, e suspendeu os trabalhos de culto e escola bíblica dominical. E hoje, por incrível que pareça, eu estava na escala para lecionar a escola bíblica dominical lá na congregação, se o trabalho não tivesse sido suspenso. Então eu seria o professor lá hoje, mas vou estar lecionando a lição aqui para você, até porque a gente já tinha começado a preparação. Não digo assim que eu estou com conhecimento profundo sobre o assunto, mas nós vamos tentar, na medida do possível, na medida de que Deus vai nos capacitando, falar com você dessa lição, que é uma lição muito importante. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade,
três virtudes que devem acompanhar o crente, três virtudes que devem acompanhar o servo do Senhor na sua lida diária em servir a Cristo. Mansidão, humildade e longanimidade. Antes de entrarmos, porém, num contexto dessa lição, nós precisamos entender esses três itens, né? Nós vamos então, obviamente, tentarmos entender, buscarmos o significado de cada item desse, de cada virtude dessa que deve acompanhar o cristão: humildade, mansidão e longanimidade. Antes de tudo, a unidade da fé. A fé é aquilo que nos une, a fé é aquilo que nos leva a Deus, a buscar a Deus na beleza da sua santidade. Vamos, portanto, de humildade. Vamos entender o que é humildade, até para a gente não tirar conclusões precipitadas. Vamos entender o que é humildade. Vamos lá. Humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. É um substantivo feminino. Então, olha o que quer dizer humildade: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstias e simplicidade. A pessoa humilde, ela tem ela tem consciência das suas próprias limitações, sabe até onde vai suas limitações, e também ela, mesmo que ela saiba, ela usa de modéstia em dizer que não sabe, ou não mostra que sabe, para não humilhar as outras pessoas, porque quem é humilde não humilha ninguém. Só os exaltados preferem humilhar as pessoas para mostrar que sabe, para dizer que sabe, e para ficar claro que ele tem um conhecimento melhor que os outros. Então, a humildade é caracterizada pela consciência das próprias limitações, pela modéstia e pela simplicidade da pessoa. Os humildes são simples, os humildes, eles são modestos, os humildes, eles conhecem as suas próprias limitações. Os humildes têm essas características. Daqui a pouco a gente vai, obviamente, entrar em alguns atributos da humildade, mas por enquanto o que precisávamos conhecer sobre humildade era isso. Vamos então à nossa segunda virtude, que será estudada nesta manhã através da lição bíblica da CPAD. Vamos saber o que quer dizer, o que o dicionário diz sobre mansidão. Bom, mansidão é uma qualidade ou condição do que é manso, bradura de gênio ou de índole, bradura na maneira de expressar, se doçura, meiguice, suavidade. A ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade, tranquilidade e bradura. Estes são os atributos da mansidão, né? E essa virtude que vamos estudar nessa manhã. Ou seja, a pessoa que é manso, ele é uma pessoa branda, é uma pessoa que age com bradura, né? Que não se mostra nervoso diante de determinadas situações. Em tudo ele é brando, Ela tem uma maneira de expressar com doçura, com meiguice, com suavidade. Aquela pessoa que não é áspero nas suas ações, né? Que é brando, mesmo estando nervoso, ele mantém a calma, mantém a tranquilidade. Isso é mansidão. Uma pessoa que mesmo quando ele é humilhado, ele não perde a compostura, né? Não se exalta, não humilha as outras pessoas, porque ele é manso. E daqui a pouco nós vamos entrar também nos atributos da mansidão. Mas por enquanto nós precisávamos aprender isso, que a mansidão quer dizer ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade, tranquilidade e brandura. E esses são os aspectos da mansidão que você deve notar nas pessoas. Bom, e longanimidade? O que é longanimidade? Vamos ver aqui o que o dicionário nos diz sobre longanimidade. Longanimidade. Vamos ver o que o dicionário nos apresenta sobre longanimidade.
A virtude de se suportar com firmeza contrariedade em benefício de outro, magnanimidade, generosidade. Por extensão, longanimidade é paciência, resignação com o que suportam contrariedade, malogros e dificuldades, etc. Por extensão, também é uma constância de ânimo, coragem e obstinação. Então, longanimidade tem esses aspectos, os aspectos de quem é longânimo. Ele é paciente, resignado e suporta contrariedades, né? Suporta as contrariedades, dificuldade. A pessoa que, de certa forma, ele é resiliente em suporta com firmeza contrariedades. Quando ele é contrariado, ele consegue suportar essas coisas. E esse é um dos aspectos da longanimidade. Então, esses três aspectos, essas três virtudes que nós vamos estudar nesta manhã, e precisávamos entender um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco nós vamos estudar os aspectos da longanimidade, mas por enquanto longanimidade era isso que a gente precisava saber de longanimidade. É um tema, uma palavra até difícil de falar, mas essas três virtudes, elas fazem parte dos dons espirituais ensejados por Paulo, né? Nas cartas aos Coríntios, quando ele fala sobre os dons espirituais, quando ele fala lá na carta aos Coríntios sobre os dons espirituais. Então, esses três atributos nós vamos estudar hoje. Humildade, mansidão e longanimidade são atributos da unidade da fé. Esses três atributos devem estar presentes naqueles que exercitam sua fé, que praticam sua fé e que defendem sua fé. Bom, neste momento são 9 horas e 56 minutos. A gente começou a escola, a gente tinha marcado para as 9h30, mas começamos com alguns minutos de atraso em decorrência da nossa preparação para podermos estar aqui. Mas quem já está conosco é Helder Moreira. Helder, que prazer saber que você está conosco aí. Pastor Helder já foi pastor aqui na Assembleia de Deus do Caican Sul, gente de primeiríssima qualidade e que tem muita bagagem também para ensinar, e está assistindo a gente. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né, Helder? Você está na nossa sintonia. Deixa eu ver aqui também mais algumas pessoas que estão conosco. Deixa eu baixar aqui o volume para você não ver o retorno do outro lado. A gente está monitorando aqui as pessoas que estão conosco neste momento, que estão acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente fala. A Francilene Ribeiro também está com a gente, está nos assistindo, assistindo a nossa escola bíblica dominical aqui hoje, ao vivo pelo Facebook, e a gente vai com muita alegria falando do amor de Jesus Cristo, porque se existe uma coisa em que nos alegramos é poder falar do amor de Jesus Cristo, poder falar das grandezas de Deus, poder enaltecer as grandezas de Deus e aquilo que Ele nos dá, né? Que é a ciência da sabedoria, de falar do amor de Deus com sabedoria, porque Deus nos capacita, não porque somos sábios, mas porque Deus nos capacita. Deus nos dá a sabedoria suficiente para ensinarmos, para também que nós possamos ser redarguidos, né? Para que a gente possa ter ciência das nossas limitações e para que nós possamos simplesmente sermos vasos usados por Deus. Porque quando nos colocamos na posição de vasos, nós abrimos obviamente, o nosso corpo, a nossa mente e as nossas limitações para que Deus possa nos usar e nos capacitar através da sua palavra. E eu quero dizer a todos que nós estamos aqui nessa condição, na condição de servos, falando do amor de Jesus Cristo, enaltecendo as suas grandezas e levando a você o que nós aqui aprendemos, levando aqui o que nós aprendemos das grandezas, falar do amor de Deus e das suas grandezas, da sua magnificência, do poder de Deus, o poder que Deus age miraculosamente em nossas vidas.
obrigado a você que está chegando agora, você que está nos acompanhando. Você podia fazer o seguinte: curtir, comentar e compartilhar a nossa Escola Bíblica Dominical ao vivo na sua linha do tempo no Facebook, para que outras pessoas possam assistir, hein? Para que outras pessoas possam acompanhar. O pastor Edivaldo está com a gente ali, Edivaldo Barbosa está assistindo a gente. Obrigado, pastor, pelo carinho. Daqui a pouco nós vamos entrar já nos atributos da lição desse domingo, para que as pessoas possam acompanhar aí nas suas casas. Eu gostaria de pedir você aí, Helder, compartilhe aí o nosso vídeo na sua linha do tempo. Estou mandando aí no seu WhatsApp agora, estou conversando aqui com as pessoas que estão nos acompanhando lá, enquanto eu compartilho aqui no WhatsApp, para que as pessoas possam acompanhar aí em suas residências a nossa escola bíblica ao vivo, viu, pastor Edivaldo? Só compartilha aí o nosso link do WhatsApp. Estou mandando aí no grupo Pregadores da Fé, o grupo de senhores aí do Caican Sul. Estou mandando aí no grupo Pregadores da Fé agora o link para que vocês possam acompanhar. Zana Souza, minha amiga Zana, gente de primeiríssima qualidade, está chegando ali acompanhando. Mandar um abraço a dona Lindaura, mãe da Zana. Mandar um abraço, tenho também o irmão da Zana, eu esqueci o nome dele agora, viu, Zana? Me perdoe aí, eu esqueci o nome do seu irmão, mas é gente de primeiríssima qualidade, gente que eu tenho um enorme apreço pela pessoa que é. Mandar um abraço a Zana, mandar um abraço a todos que estão acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical ao vivo hoje pelo Facebook. Você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa Escola Bíblica Dominical, para que outras pessoas possam ter acesso e acompanhar conosco essa Escola Bíblica Dominical. Bom, eu gostaria de lembrar que nós estamos hoje vivendo o decreto, um decreto do município de Teixeira de Freitas, que suspende as atividades. Na verdade, o decreto é do governo do estado. O município de Teixeira de Freitas apenas referendou esse decreto do governo do estado, que suspende o funcionamento das atividades comerciais em Teixeira de Freitas e insere o toque de recolher. Isso está valendo até amanhã, segunda-feira. Amanhã haverá uma reunião entre os prefeitos do Extremo Sul, os prefeitos das 21 cidades aqui do Extremo Sul e o governador do estado da Bahia, para saber se mantém ou não o toque de recolher, ou se há uma nova mudança, se vai fazer um balanço dos números do contágio do coronavírus. Eu gostaria de lembrar que o Helder está falando de parabéns. Deixa eu ler aqui a mensagem do Helder. Deixa eu ver se eu volto aqui. Parabéns, nobre J. Mendes. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Helder. A Joelma Moreira também, Joelma Moreira de França, está ali. Parabéns, Jota, pelo seu trabalho. Muito bom assistir a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Vai comentando aí. Obrigado, Helder. Vai comentando para que outras pessoas possam ter acesso, para que outras pessoas possam visualizar e acompanhar o nosso trabalho aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu já vou entrar no assunto aqui. Já vou começar a falar aqui sobre a Escola Bíblica Dominical ao vivo, aqui para você que está nos acompanhando. Já vou deixar aqui o celular de lado e vou entrar nos assuntos da lição desse domingo. Joelma, compartilhe também aí a nossa live na sua linha do tempo no Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso. Bom, o texto áureo da lição de hoje está em Efésios 4:1. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Bom, Jucimália Devita também assistindo a gente. Obrigado, Jucimália, está chegando. O que eu entendo nesse texto áureo? Que o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos Efésios, e mais ou menos aqui no capítulo 4, onde ele estava no meio, um pouco acima do meio dessa carta, que é contida com 6 capítulos. Ele estava falando: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Há muita gente na igreja, pastor Edivaldo, pastor Helder, que já estão deixando para trás a vocação com que fostes chamados. Foram chamados para uma vocação, mas vêm querendo desenvolver outra função dentro da igreja. E quando você foge da vocação com que foste chamado, você deixa de fazer o trabalho de Deus de forma brilhante. Até porque Deus
lhe capacitou para aquela vocação que ele lhe chamou e não para aquela que você está querendo exercer. E se existe uma coisa que nós, como servos de Deus, precisamos entender, é a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. É entender aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer com nós. Não é nós que decidimos o que vamos fazer para Deus. É Deus que decide o que Ele quer que nós façamos para Ele. Nós podemos ver um exemplo de algumas chamadas na Bíblia. A chamada de Isaías, por exemplo, foi chamado para ser profeta. Quando foi chamado para ser profeta, Isaías disse: olha, Senhor, eu não posso ser profeta porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus falou: não, se o problema for esse, eu vou purificar os seus lábios agora. E purificou os lábios de Isaías, capacitou Isaías para aquela missão, capacitou ele para ser um profeta e entregar aquilo que Deus lhe mandasse. Quando Deus lhe chama, Deus lhe capacita. Então, por isso, querido, não fuja da vocação com que você foi chamado. Pelo contrário, zele por ela, porque dela Deus vai lhe cobrar, dela Deus vai lhe requerer. Então, meu querido, não fuja da vocação com que fostes chamados. Bom, vamos para a verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. O crente, ele deve evidenciar esses atributos: humildade, mansidão e longanimidade. Ser humilde, ser manso e ser longânimo. O crente, irmãos, ele precisa fazer com que essas coisas transborde dele, de que a mansidão dele, a humildade dele, a longanimidade dele transborde para outras pessoas. Você não precisa falar que você é humilde, as pessoas precisam enxergar isso em você. Você não precisa falar que você é manso, as pessoas precisam enxergar isso em você. Você não precisa falar que você é longânimo, as pessoas precisam enxergar isso em você. Então você precisa transbordar isso. Deixa eu abraçar a Noemi Costa Gonçalves, que está chegando também aqui ao vivo conosco. À medida que vamos percebendo que as pessoas estão entrando para nos assistir aqui, a gente vai, obviamente, falando o nome das pessoas. Deixa eu abraçar a minha esposa Ingrid Carvalho Mendes, que está ali nos bastidores assistindo a nossa escola bíblica dominical de hoje. Abraçar também Dona Dozinha Carvalho, minha sogra, lá em Rancho Alegre, assistindo também a nossa escola bíblica dominical ao vivo aqui no Facebook. Então, meus queridos, nós precisamos evidenciar essas qualidades. Quando Jesus estava na terra, cumpriu o seu ministério terreno, ele nos comparou a uma ovelha. Por que Jesus nos comparou à ovelha? Porque a ovelha, ela é humilde, a ovelha, ela é mansa, a ovelha, ela é longânima. A ovelha, na sua humildade, ela obedece à voz do pastor. A ovelha pode estar fazendo o que for. Se ela ouvir a voz do pastor, ela deixa tudo o que está fazendo e segue o pastor. Se ele disser venha, ela vem. Se ele disser vai, ela vai, porque ela obedece à voz do pastor. A ovelha não dá testa com o pastor, não peita o pastor. Quem peita o pastor é o bode. O bode, ele afasta para trás e vai, e se o pastor não sair da frente, ele dá uma cabeçada capaz de até derrubar o pastor. Então, você precisa ter esses aspectos de mansidão e humildade, porque a ovelha, ela é mansa e ela é humilde. O pastor chama, ela vem. O pastor manda ela ir, ela vai. Se o pastor deixar ela no pasto, ela fica à vontade. Ela fica à vontade. Por isso que o salmista escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ou seja, Deus nos coloca em pastos verdejantes. Nós precisamos entender, por isso que eu disse no texto áureo, nós precisamos entender aquilo que Deus quer conosco, a nossa vocação, a vocação com que nós fomos chamados. A vocação com que nós somos chamados. Nós não podemos fugir da nossa vocação. E tem muita gente que está fugindo da vocação dentro da igreja, Helder, e virando bode. Tem muita ovelha que virou bode dentro da igreja. Chegou como ovelha e virou bode.
Nós não precisamos enumerar essas pessoas, não precisamos excluir, porque a palavra de Deus diz: deixa crescer o joio no meio do trigo. Mas nós conhecemos, nós sabemos distinguir os aspectos, os atributos do bode e os atributos da ovelha. Não é isso, Valdéria? Bom dia, Valdéria. Obrigado por estar conosco nessa escola bíblica dominical. Helder, na medida em que você tiver aí alguma instrução para passar para a gente, pode comentar aí que eu vou ler daqui, Helder, e passar. Se você tiver algum assunto que nós estamos falando, que você tem mais conhecimento do que a gente, obviamente, Helder detalha muito, estuda muito a Bíblia, e quem estuda a Bíblia tem bagagem, tem conhecimento, e se você tiver um conhecimento de algum assunto que nós estamos colocando aqui, queira complementar aquilo que estamos falando, pode comentar aqui que nós vamos passar isso aqui, até porque nós não somos donos do saber, nós somos eternos aprendizes, somos aprendizes da palavra de Deus, e eu procuro, dentro da medida do possível, eu vou fazer no próximo dia 30, 45 anos, desses 45 anos, desde que eu me entendo por gente, eu frequento a escola bíblica dominical. Eu lembro, inclusive, quem foi a minha primeira professora de escola bíblica dominical foi minha irmã mais velha, por parte de pai e mãe, na verdade, que tem uma outra irmã mais velha, que é da Ajuda, que é mais velha do que essa irmã minha por parte de pai e mãe. Da Ajuda é irmã minha apenas por parte de pai. E essa minha irmã mais velha que era a nossa professora da escola bíblica dominical lá em Água Limpa, município de Itamaraju. Eu já frequentava, na média de 7, 8 anos, eu lembro que eu frequentava a escola bíblica dominical e sentava ali e ela lecionava para nós. Então, eu nunca deixei de frequentar a escola bíblica dominical. Tenho 27 anos de Assembleia de Deus. Cheguei à Assembleia de Deus em 92, 93, quando também fui batizado. E desde lá eu tenho procurado conhecer muito, Helder, frequentando escola bíblica dominical, culto de ensinamento, culto doutrinário, tudo quanto é culto. Antigamente a Assembleia de Deus tinha um culto de ensinamento que era na terça e um culto doutrinário no final de semana, um culto doutrinário na sexta-feira, né? Que era um culto mais voltado para membros, o culto de ensinamento na terça e o culto de membros, um culto doutrinário na sexta-feira. Hoje não existe mais o culto doutrinário, né? Obviamente, quando se tem alguma doutrina a aplicar à igreja, se aplica no culto de ensinamento, que é na terça-feira nas congregações e na segunda-feira na central, mas antigamente tinha isso. Deixa eu abraçar também a Cleide Mendes, está dizendo ali: grande professor, bondade sua, Cleide. De grande eu só tenho, acho que a altura, que é 1,82, né? Helder está dizendo ali: bondade sua, é muito bom te ouvir. Bom ouvir você também, Helder. Domingo retrasado, né? Que hoje faz 15 dias, você esteve lá na congregação do Caicã, pregando a palavra de Deus, e aprendi muito com você naquele dia. Então nós precisamos ter esses 3 aspectos, precisam estar visíveis na nossa vida: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Bom, vamos à leitura bíblica em classe hoje. Ela está no livro de Efésios 4, tem duas referências bíblicas. A primeira é Efésios 4, do 1 ao 4, e a segunda é Colossenses 1, do 9 ao 12. Colossenses 1, do 9 ao 12. Eu não vou repetir essa leitura, mas eu peço que vocês façam essa leitura em casa. Aliás, eu vou colocar essa leitura aqui, porque se estamos dando a lição aqui, nós não temos aqui o superintendente da escola bíblica dominical que faz o trabalho de introdução, então nós vamos fazer essa leitura bíblica em classe para as pessoas que estão em casa entender qual é o assunto que nós estamos falando. Bom, Efésios 4, de 1 ao 4, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Esse versículo também é o textual. Com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Uma característica principal da longanimidade é suportar uns aos outros. Terceiro, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vamos para Colossenses. Colossenses 1, versículo 9.
Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa é a nossa leitura bíblica em classe desse domingo. Como eu disse antes, que ela está em dois livros distintos, né? Duas referências bíblicas, Efésios 4, de 1 a 4 e Colossenses 1, do 9 ao 12. Independentemente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministério para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito, manifesto por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado nas características do Mestre Jesus, dentre as quais enfocaremos nessa lição a humildade, a mansidão e a longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade, evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador. Na coletividade, reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade de seu corpo. Veja bem, Helder, o que esses atributos servem para a vida coletiva na igreja, para a coletividade na igreja, por exemplo. Gera uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade de seu corpo. O Helder, a Cleide que está nos assistindo, a todos que estão nos assistindo aí neste momento, a igreja ela precisa de unidade. Nós precisamos entender que a igreja ela é um corpo. E o corpo, o pé não pode estar contendendo com a cabeça. A cabeça não pode estar contendendo com o pé. Um braço não pode estar contendendo com o outro. Uma perna não pode estar contendendo com a outra. Nós precisamos suportar uns aos outros nas nossas falhas. Perceber as falhas dos outros e suportá-lo. Porque suportar sem perceber é fácil. Agora você precisa perceber as falhas dos outros e suportar. É esse o grande lema, Cleide. Nós precisamos aprender a suportar as falhas uns dos outros. Se você ver uma falha em mim, suporte a falha que eu tenho. Porque eu sou humano. Eu sou humano. Eu não sou um anjo que deve ser infalível. Eu sou um humano. E como humano eu falho. Como humano eu tenho falhas, eu tenho pecados, eu tenho muitos motivos que às vezes podem me levar a falhar, a pecar. E como humanos que decidimos servir a Cristo, Helder, nós somos tentados a abandonar a nossa fé. E nós precisamos ser resilientes e insistir e consistir na nossa fé para que não abandonemos a nossa fé. Nós somos tentados. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso quando ele esteve aqui na terra, que nós teríamos tentado. Nós não teríamos vida de só paz. Pelo contrário, nós seríamos tentados a abandonar a nossa fé. Jesus passou por isso e nós precisamos passar. Então a igreja precisa ter essa convivência madura, pacífica e com legítima unidade do corpo de Cristo, precisando suportar uns aos outros, mesmo reconhecendo as falhas uns dos outros. Nós precisamos suportar as falhas, irmãos. Nós precisamos suportar as falhas. É isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos termos estes atributos. E estes atributos nos levam a quê? A suportar uns aos outros. O Júnior Gomes está chegando aqui, acompanhando a gente. Obrigado, Júnior Gomes. A Valdéria está concordando com a gente ali. Obrigado, Valdéria. Nós precisamos ter esses aspectos. Suportar uns
aos outros. Suportar uns aos outros, suportando as falhas. Bom, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular o cristão a viver para a glória de Deus, Efésios 3, do 16 ao 21, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Efésios 4, de 1 a 16. Nós lemos só do 1 ao 4, mas do 1 ao 16. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Olha, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Essas características, Cleide, pastor Edivaldo, não precisa estar em um só crente, não precisa estar no pastor. Essas características precisam estar em cada crente. Todos os crentes precisam ter humildade, mansidão e longanimidade. Estes 3 atributos precisam acompanhar cada crente. Porque se não tiver, meu irmão, se você não for manso, não for humilde, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esses atributos, irmãos, precisam estar no nosso coração. Não precisa estar na nossa aparência, não precisamos viver uma vida de aparência, nós precisamos viver uma vida de integridade, de sermos íntegros, uma vida que nós possamos fazer tudo de coração, que brote de dentro para fora, não de fora para dentro. De dentro para fora, que o nosso comportamento, irmãos, seja um, mesmo que estejamos só. Nós não precisamos ter um comportamento quando estamos na igreja e outro comportamento quando estamos em casa. Nós não precisamos ter um comportamento na igreja e outro comportamento na rua. Nós precisamos ser sal. E sal, ele dá sabor à comida onde quer que ele esteja sendo usado. Jesus disse: sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, de nada serve senão para ser pisado pelo mundo, senão para ser pisado pelos ímpios. Olha, a luz, onde ela chega, independente de onde, a luz pode ir até no inferno, que ela vai iluminar. Até no inferno ela vai clarear. O sal, se ele estiver até no inferno, ele vai salgar, porque este é o atributo do sal. E nós crentes precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. Não precisamos ser igual aos outros. Nós precisamos ser diferente. Está nos nossos atributos sermos diferentes. Por isso que nós precisamos ter mansidão, nós precisamos ter humildade e nós precisamos ter longanimidade. Esses 3 atributos precisam estar na vida de cada crente. Não venha me dizer que é só na vida do seu pastor, não. Que assim como o seu pastor precisa ser manso, você também precisa ser. Assim como o seu pastor precisa ser humilde, você também precisa ser. Assim como o pastor precisa suportar os seus erros, você também precisa suportar o pastor nas suas fraquezas. Porque o pastor não é divino. O pastor, ele é humano. Ele é uma pessoa humana, se colocada na posição de Deus para ser o anjo da igreja. Mas ele também é sujeito às mesmas falhas e aos mesmos pecados que nós, às mesmas paixões. O pastor também, ele é sujeito às mesmas paixões que nós. O pastor não se apaixona? O pastor não pode pecar? Pode sim. Obviamente que as pessoas que estão na frente do trabalho precisam darem exemplo, mas se falharem, nós precisamos ser também tolerantes com as suas falhas para não jogarmos as pessoas no inferno. Deus não nos chamou para jogar ninguém no inferno, não. Deus nos chamou para chamar as pessoas para salvação. Amém? Vamos ao primeiro ponto e a partir de agora a gente começa a explicar cada atributo de uma vez. Primeiro nós vamos de humildade. Até porque a humildade é a principal característica que deve acompanhar o crente. E para haver unidade é preciso humildade. Esse é o tema do primeiro ponto. A humildade,
é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Ou seja, nós não precisamos ser humildes só diante de Deus. José Luiz Diniz Lula, lá de Alcobaça, está também acompanhando exatamente, ele está dizendo, até porque não existe super-homem. Não existe super-homens. Essa é uma palavra que vem contribuir muito para que a gente defenda o direito que o pastor tem de cometer falhas também. Ele, obviamente, ele vai vigiar para não cometer, mas se ele cometer, ele não é um super-homem. Nós precisamos entender isso. O pastor não é o super-homem. Você, como crente, está sujeito a falha, o pastor também está, Nós precisamos ser tolerantes uns com os outros. Não é tolerante com determinado irmão porque ele é novo na fé e intolerante com o outro porque ele é velho na fé, até porque não existe tempo de serviço para quem serve a Deus. Deus não paga tempo de serviço. Nós estamos sujeitos à falha a qualquer momento. Os novos na fé, às vezes, são mais fervorosos do que os velhos na fé. Concorda, Elda? Que às vezes os novos, eles estão mais fervorosos e eles estão mais vigilantes e mais difíceis de cometer erros do que os velhos, porque os velhos, às vezes querem ir pela experiência e acabam na experiência tropeçando na sua própria experiência e cometendo pecados mais danosos do que os novos na fé. Então, nós precisamos ser tolerantes com todos, não é só com uns, não, é com todos. Todos nós somos sujeitos a falhas. Bom, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a vossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Portanto, queridos, nós precisamos, esse é um das chamadas que o apóstolo Paulo chama para que a gente permaneça na vocação com que for chamado. Helder está concordando ali conosco. Obrigado, Helder, pela a troca de informações aqui hoje, pela sua participação aqui conosco nessa escola bíblica dominical. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essas 3 virtudes que são essenciais à vida do crente. E eu vou dizer uma coisa aqui: se você não tem essas virtudes, se você reconhece que não tem essas virtudes, você precisa buscar, porque isso precisa te acompanhar, querido. E não só quando você está diante de Deus. Isso precisa te acompanhar na igreja. O andar do cristão deve ser diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus. Você não precisa ter um comportamento com Deus e outro com os irmãos. Até porque, se com os irmãos você comporta de uma coisa, os irmãos que você vê, que você sabe que tem carne, que tem osso, que são falhos igual você, e diante de Deus? Vem com essa que, irmão, diante de Deus eu não falho, falha sim. Falha sim, porque se você falha diante da igreja, você falha também diante de Deus. E nós precisamos ter um comportamento de unidade. Nós precisamos andar diretamente relacionado com o nível de unidade que nós temos com Deus e com os irmãos. Nós precisamos desenvolver em nós a mansidão, a humildade e a longanimidade. Entendeu? Nós precisamos ter humildade, mansidão e longanimidade o tempo todo. É o que diz Efésios 4, 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ou seja, eu não preciso suportar só hoje e amanhã deixar de suportar, não. Eu preciso suportar uns aos outros o tempo todo. Suportar as falhas uns dos outros. Aquele irmão que só chega na igreja na hora do amém. Nós precisamos suportá-lo. Às vezes ele entende que o momento de adoração dele é aquele, que ele recebendo a bênção apostólica, para ele está bom demais. Nós devemos falar para ele chegar mais cedo, para ele
participar do culto, para ele participar da adoração, para ele ter tempo para orar, para ele ter tempo para cantar, para ele ter tempo para ofertar, para ele ter tempo para dizimar, porque tudo isso faz parte do culto. A oração, o louvor, o dízimo e as ofertas fazem parte do culto. Quem prega diferente está pregando uma outra coisa que não é a palavra de Deus. Quando Jesus pregava, as pessoas também ofertavam. É tanto que ele tinha alguém específico para guardar as ofertas. Nós temos o exemplo da oferta da viúva. E Jesus tinha Judas, que cuidava exatamente dessa parte, da parte de finanças de Jesus. Então, irmãos, orar, louvar, dizimar e ouvir a palavra de Deus, dizimar, ofertar e ouvir a palavra de Deus, são ferramentas do culto, que precisam estar presentes na vida do crente. Ah, mas eu só gosto de ouvir a pregação. Tudo bem, vai para a igreja só para ouvir a pregação. Você vai estar adorando também, mas chegue cedo para orar, porque a oração é o combustível do crente. A oração é o combustível do crente. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Elda está me ajudando aqui dizendo o seguinte: o sábio Salomão descreve muito bem em Provérbios 18:12. Adiante da honra vai a humildade. Bem lembrado, Elda. Adiante da honra vai a humildade. A humildade, ela precisa estar diante da pessoa e não depois que a pessoa chega. A humildade precisa chegar primeiro. E um dos exemplos da humildade, aliás, eu vou deixar esse exemplo para falar daqui a pouco, porque está dentro do contexto da lição, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Bom, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Era exatamente isso que eu ia citar aqui. Era exatamente esse exemplo que eu ia citar aqui. João 13, versículos 13 a 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isaías 3 e 6, Mateus 23, 28. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Veja bem, quando eu falo de exemplo, que nós precisamos ser exemplos, e a Bíblia fala, Jesus fala, sede imitadores de mim, o apóstolo Paulo fala, melhor dizendo, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo, e Jesus fala, sede manso e humilde de coração, sede manso e humilde de coração, e Jesus deu um exemplo de humildade muito grande, porque não há lugar que nós consideramos mais indigno do que os nossos pés. E Jesus, na Santa Ceia, qual foi a primeira atitude de Jesus? Lavar os pés aos discípulos. Lavar os pés aos discípulos, ou seja, ele pegou um pano, uma bacia d'água, e lavou os pés aos discípulos. Quer maior exemplo de humildade, Helder? Precisamos ou não precisamos ser humildes? Ah, eu sou pastor da igreja, eu não vou estar fazendo tal ato porque isso vai me humilhar como pastor. Querido, Jesus foi humilhado como Deus. Você esqueceu que Jesus foi esbofeteado? Que Jesus foi cuspido na face? Que Jesus lavou os pés dos discípulos? Nós não viemos só para ser servido, não, querido. Nós viemos para servir. Nós viemos para servir. Deixa eu abraçar a Adriana Brito, lá no Rio de Janeiro, acompanhando também a gente pela Escola Bíblica Dominical. Nós viemos, foi para servir, não foi para ser servido. Ué, e daí que você precisa lavar os pés aos discípulos? E daí que você precisa
lavar os pés aos crentes. Igual agora que está as igrejas, quando abertas, precisam passar álcool em gel na mão das pessoas que estão chegando na igreja. E daí que você, como pastor da igreja, precisa colocar álcool em gel na mão das pessoas? Que você precisa oferecer uma vasilha para lavar? O pastor fala, chama para o presbítero da igreja. Presbítero, fica lá na porta botando álcool em gel na mão dos irmãos. Pastor, eu não vou fazer isso não, porque eu não fui chamado para isso. Querido, a Bíblia fala e Jesus dá um exemplo. Jesus foi chamado por acaso para estar lavando os pés dos discípulos? Não. Ele foi chamado para ser Deus e para morrer no meu e no seu lugar. E ele é o maior exemplo de humildade. Nós precisamos ser humildes. Se nós somos imitadores de Jesus Cristo, nós precisamos ser humildes assim como ele foi. Se tiver que lavar os pés dos crentes, lave os pés dos crentes. Se tiver que passar álcool em gel na mão dos crentes, passe álcool em gel na mão dos crentes. Se houver outras pessoas para fazer, você não precisa fazer. Mas se houver só você, faça, porque isso é uma lição de humildade. E eu não preciso, a humildade, Helder, não precisa ser uma humildade de aparência. E Jesus não foi de aparência. Ela foi uma humildade vivida, uma humildade demonstrada, uma humildade que ele demonstrou quando ele lavou os pés dos discípulos. Muita gente quer viver uma falsa humildade, só de falar, só de aparência, aparentar humilde. Olha, humilde não é chegar na igreja todo maltrapilho, mal vestido, com a roupa toda amassada, com o sapato sem limpar, com uma meia de uma cor, outra meia de outra. Humildade está nos seus atos, não está na forma como você se veste, não está na forma como você se comporta, não. A humildade está nos seus atos. E Jesus demonstrou isso. Quando ele pegou a bacia de água, mesmo sem precisar daquilo, que se ele não fizesse aquilo, ninguém ia perceber que aquilo estava deixando de fazer. Mas o que ele fez? Ele foi lá, pegou a bacia d'água, foi lá e lavou os pés aos discípulos. Querido, que Deus é esse que nós servimos, que nós não queremos tomar os mesmos exemplos dele? Se nós servimos a Jesus, nos orgulhamos de dizer que somos servos de Jesus, por que nós, como servos, não podemos ter o exemplo do nosso Senhor? Nós precisamos demonstrar a nossa humildade, mas não demonstrar falsamente, mas demonstrar de todo o coração. Demonstrar de todo o coração, ir lá e fazer, não fazer só por aparência, igual hoje, as pessoas, antes de fazer alguma coisa, eles já estão colocando nas redes sociais. Robson Leite está chegando ali, obrigado Robson, Robson Leite aqui, assessor da Prefeitura de Teixeira de Freitas, obrigado Robson. Helder está me auxiliando aqui dizendo, Hebreus 12:2, melhor dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Nós precisamos olhar todo o tempo para Jesus. Querido, Jesus não tem só a lição de lavar os pés aos discípulos como lição, não. Ele tem também as lições de que ele foi humilhado, cuspiram no seu rosto, lhes bofetearam, e ele em momento algum esbravejou, em momento algum ele se exaltou. Ele manteve-se humilde o tempo todo. Irmã Maria Conceição Nascimento está dizendo, Deus conhece os nossos corações e sonda-nos, verdade. Salmo 39, né? Salmo 39. Ou como eu gosto daquele louvor cantado por Aline Barros. Sonda-me, ó Deus, pois me conhece. Salmo 39. E Deus conhece os nossos corações, irmãos. Então, peça para que a humildade lhe acompanhe. Aliás, que a humildade vá na sua frente. Que aonde você chegar, todos vejam a humildade no seu caráter. Humildade é a virtude. Humildade é a virtude. E deve acompanhar os frutos do Espírito. Deve acompanhar os frutos do Espírito. Porque há uma diferença entre dons espirituais e frutos do Espírito. Quando o Espírito de Deus está na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nós temos estes atributos: humildade, mansidão e longanimidade.
Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter isso como fruto do Espírito na nossa vida. E isso deve brotar de dentro para fora, não de fora para dentro, porque de fora para dentro é a aparência, de dentro para fora. As pessoas precisam ver isso em você. Vamos dando sequência aqui. É a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Segundo os Coríntios, eu falei Salmo 39, é 139, né, Elda? Obrigado pela correção. Vou falar 139, falei Salmo 39. Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Gostaria até que você que está nos acompanhando leia depois esse salmo, que eu acho que é um salmo muito interessante. É uma oração onde o salmista rasga-se diante de Deus. Sondas e me conhece. Conhece o meu coração, né? E a palavra de Deus diz que ele conhece e pode fazer a divisão entre até a medula, né? A alma. Conhece tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Bom, deixa eu voltar aqui nesse ponto. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Exatamente. O humilde não é orgulhoso e nem arrogante. Segundo os Coríntios 12, versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17, versículos 21 e 23. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Olha aí. Hebreus 4,12. Emerson Amorim está acompanhando a gente aqui. Emerson Amorim está acompanhando aqui a gente. Obrigado, Emerson Amorim, por estar acompanhando a gente. Eu vou ler aqui Hebreus 4,12 só para dizer para os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, exatamente o que está em Hebreus 4:2, do jeito que está escrito na Bíblia. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles manda a palavra da pregação. Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. O versículo 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus, irmão Helder. Glória a Deus. Deus fala conosco e o Senhor tem sido de forma substancial me ajudando muito. Ele está falando aqui quando fala sobre a divisão da alma e do espírito. E realmente a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Obrigado pelo auxílio que o Senhor está nos dando aqui nessa manhã. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Veja bem, quem produz esses atributos em nós, irmão Helder? Quem produz em nós a humildade? O Espírito Santo. E nós, como servos de Deus, como pessoas que servimos a Cristo, nós precisamos deixar que o Espírito Santo habite em nós. Nós precisamos deixar que Deus fale em nossa vida, que o Espírito Santo se manifeste em nós, que o Espírito Santo age em nossa vida. Só o Espírito Santo pode produzir em nós a humildade. Olha, Paulo era extremamente arrogante, mas
quando ele teve um encontro com Jesus e deixou o Espírito Santo agir na sua vida, ele tornou-se uma pessoa humilde. Tornou-se uma pessoa humilde. Porque você precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. E é o Espírito Santo que produz em nós a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós precisamos que o Espírito Santo faça em nós essa obra, que o Espírito Santo nos leve a sermos humildes, a sermos mansos, a sermos longânimos. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa obra do Espírito Santo em nossa vida. Vamos agora para mansidão. Vamos falar de mansidão, né? Vamos falar de mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. Esse é o segundo atributo. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Olha, Helder, a importância da mansidão na igreja local, né? Porque a pessoa que ele é manso, ele produz paz, né? Promove paz e conciliação na igreja local. O que é conciliação? Conciliação é quando você age para promover a paz onde há um conflito, onde há um prenúncio de conflito, você age para promover a paz. Não é isso, irmã Carliette? Irmã Carliette está aí acompanhando a gente, começou agora. Estou sentindo falta da senhora lá na igreja, irmã Carliette, mas agora os cultos estão suspensos e a gente entende que a senhora também faz parte do grupo de risco e não pode estar sendo exposta mesmo quando os cultos estão liberados. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, irmã Carliette. Então, uma das qualidades da pessoa mansa é essa: promover paz e conciliação na igreja local. Por isso que a mansidão precisa estar presente na sua vida. E quando haver alguém querendo fazer conflito, que você promova a paz. Os conflitos não contribuem para o engrandecimento da obra de Deus. Os conflitos, pelo contrário, atrapalham a obra de Deus. Então, por isso que você precisa promover a paz na igreja local. Você precisa contribuir para a paz na igreja local. De Tião Silva, obrigado, está chegando ali também para nos acompanhar. A mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Alberto Leguelé, meu amigo Alberto Leguelé, chegando com a gente também ali para acompanhar nossa escola bíblica ao vivo, aqui pela página do Repórter Coragem. Deixa eu ver aqui. Cássio Abreu também acompanhando a gente. Helder está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem lembrado, pastor Helder, bem lembrado. Essa orientação que o senhor está nos dando aqui neste momento. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. E eu estava justamente lembrando disso quando eu estava preparando essa lição, né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o que é ser pacificador? O pacificador é aquele que promove a paz, aquele que evita conflitos. Ele é um pacificador, uma pessoa que gera paz dentro da igreja, que promove a paz dentro da igreja, não só na igreja, mas também na sua vizinhança, até porque você não precisa ter um comportamento dentro da igreja e outro fora. Você precisa ter um comportamento que você tem na igreja, você precisa ter esse comportamento fora também. E você precisa promover também a paz entre os seus vizinhos. Irmã Carliette está dizendo ali, desculpa ao horário, que a internet dela estava ruim, né, irmã Carliette? Infelizmente, a gente vive uma triste realidade da internet aqui no Brasil, né? Todo mundo reclama da internet, porque nós aqui não temos uma internet boa. Embora eu ofereça agora essa internet de fibra dizendo que é boa, mas mesmo assim ela tem suas falhas, né? Mas a internet de fibra já é uma internet melhor do que a internet cabeada, né? Mas mesmo assim ela não nos dá uma certa estabilidade. Bom,
A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, versículo 1 e 2 Timóteo 2, 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Deixa eu ler aqui Gálatas 5, 22 para que você possa entender o que está escrito em Gálatas 5, 22. Em Gálatas 5, 22. Vamos ler aqui o que está escrito em Gálatas 5, 22 para que você possa entender mais sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Esses são os frutos do Espírito. E aí na sequência, o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Não há lei que vai impedir você de ser manso, porque a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos frutos do Espírito em Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade, ou seja, por isso que é importante você ser humilde, porque se você for humilde, você será também manso. Primeiro passo para ser manso é ser humilde. Não há como você ser manso se você não é humilde. Uma coisa está ligada com a outra. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estava tentando lembrar esse versículo aqui na estante e não estava conseguindo, Helder, mas está aqui na lição de hoje, irmã Carliette. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Ou seja, se você quer aprender a lição de mansidão e humildade, meu amigo, só tem uma pessoa para você se espelhar: Jesus Cristo. Se espelhe em Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade vem de onde? Do coração. Então nós temos que ser manso e humilde de coração, querido. Manso e humilde de coração, assim como Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Grandes exemplos da mansidão: Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Algo que também Jesus fez, né? Jesus não revidou, não atacou quando ele foi atacado pessoalmente, né? Quando ele foi humilhado publicamente. Números 12, 1 e 2 é os exemplos de Moisés. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, 14 e 21. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, versículos 4 e 5. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Entendeu? Nós temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. O exemplo de Moisés e o exemplo de Jesus. Eu diria até que o exemplo de Jesus é mais forte, né? Porque Jesus foi humilhado. Jesus foi humilhado, foi preso, mas foi caluniado, mas em nenhum momento ele revidou, em nenhum momento ele atacou as pessoas que lhe humilhavam, as pessoas que lhe atacavam. Ele manteve-se brando, o autocontrole. Eu acho que o autocontrole, Helder, deve acompanhar o crente. O crente precisa ter autocontrole diante de determinadas situações. Quando você pensar em agir, você pense logo: e Jesus, em meu lugar, faria exatamente isso? Ou se manteria calmo? Jesus estava lá, Herodes dizendo, olha, Pilatos dizendo:
eu posso lhes mandar assaltar, eu posso mandar lhe prender, o povo está falando isso de você, e você não fala nada. Ele ficava quieto. Tu és o rei dos judeus? Ele, tu o dizes. É tu que está dizendo, não é eu não. É tu que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Mantinha-se humilde, calado. É por isso que Isaías profetizou que como a ovelha muda foi levada ao matadouro e perante os seus tosqueadores não abria a sua boca. Tosqueadores é aqueles que tiram a lã das ovelhas, tosquia as ovelhas para usar a lã, para poder fazer casacos de lã e depois vender esses casacos. Jesus, diante dos tosqueadores, daquelas pessoas que o tosqueavam, daquelas pessoas que lhe humilhavam, ele não abriu a sua boca, manteve-se como a ovelha. Por isso que nós precisamos ser como ovelhas. A verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12 ao 14. Não revida os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, 17 a 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Olha esses atributos da mansidão, né? Não apressam a emitir o juízo, não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. A mansidão pressupõe conciliação e comportamento conciliador. Ou seja, vamos partir agora para um outro parágrafo aqui desse ponto, né? Mansidão pressupõe conciliação, mas nós vamos a mansidão como caráter de quem tem domínio próprio, né? O Espírito Santo age em nossas vidas, nos propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. Nós precisamos ter isso na nossa vida, deixar que o Espírito Santo produza isso na nossa vida, irmã Carliette, que o Espírito Santo produza na nossa vida domínio próprio, que nós possamos dominar as nossas ações e não agirmos por impulso, não sermos levados como Pedro, quando Jesus ia ser preso, Pedro pegou a espada e decepou a orelha de um dos soldados, o Malco, né, que estava ali para prender Jesus. Isso é um ato de quem não tem domínio próprio, de quem não consegue dominar as suas ações. E nós precisamos dominar as nossas ações. Deixa eu ver aqui mais uma orientação do pastor Helder, que está nos acompanhando ali hoje. O pastor Helder está dizendo: Jesus mesmo, pregado na cruz, o ladrão da esquerda lhe importunando, ele não reagiu, mas fez bem ao ladrão da esquerda. Deixa eu ver aqui estou tentando estender o restante da leitura aqui, Helder, para que eu possa ler tudo, mas a tela do celular não está contribuindo comigo aqui para mim ler tudo. Assim, agora sim. Jesus, mesmo pregado na cruz, o ladrão da esquerda lhe importunando, ele não reagiu, mas fez bem ao ladrão da esquerda, dando-lhe a vida eterna. Lucas 23, 39 ao 43. Ou seja, mesmo sendo importunado, Jesus não respondeu. E nós precisamos ter isso. Mesmo quando somos provocados, quando somos importunados, não podemos revidar. Ele está inclusive corrigindo, foi o ladrão da direita que importunou Jesus e o ladrão da esquerda foi salvo. Não é isso, Helder? Ou estou trocando aqui as figuras também, porque a gente às vezes acaba confundindo essas histórias. Mas nós precisamos ter esse fruto do Espírito conosco, a mansidão. E só é manso quem é humilde, quem carrega a humildade com ele. Olha, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador
é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2,23. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 12:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria em lugar de um sentimento faccioso. Eles apresentariam um espírito manso e conciliador, né? Essa mansidão, espírito de mansidão, precisa nos acompanhar. Nós precisamos ter esse fruto do Espírito presente na nossa vida. A mansidão também é a virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Está vendo, irmã Carliette? Os mansos, eles impedem a proliferação. Quando há um prenúncio de conflito, eles vão lá e tentam o quê? Eles tentam conciliar, fazer com que aqueles conflitos deixem de existir, aconselhando as pessoas envolvidas naquele conflito para que não gere aquele conflito, porque a igreja vai sofrer. Nós precisamos ter esse entendimento, irmã Carliette, irmão Helder, de que nós como igreja, nós somos um corpo, e quando parte do corpo sofre, todo o corpo acaba sofrendo. Se eu machucar o meu pé, ou o dedo mindinho do pé lá embaixo, eu vou sentir na cabeça aquilo ali. Então, se qualquer parte da igreja for atingida, toda a igreja acaba sendo atingida. Então, por isso, nós precisamos evitar os conflitos, nós precisamos evitar as contendas dentro da igreja. O disse-me-disse, as fofocas que tiram a paz da igreja e que tiram o espírito de conciliação. Nós precisamos evitar isso dentro da igreja. Deixa eu beber um pouco de água aqui para ganhar um fôlego para continuar falando da lição. São 11 horas e 1 minuto. Já éramos para estar finalizando a lição, né? Já era para estar finalizando a lição, mas ainda falta um ponto inteiro para explicarmos para você e tirarmos as dúvidas. Se surgir qualquer dúvida também, irmãos, vocês que estão assistindo aí a nossa escola bíblica, comente aí abaixo, porque o comentário aparece aqui para mim. Eu não estou conseguindo visualizar todo mundo que está assistindo a gente, mas o comentário dos irmãos aparece aqui para mim no meu celular, e aí eu posso tirar a dúvida. Se eu não conseguir tirar a dúvida, tem pessoas nos acompanhando que têm capacidade. O pastor Edivaldo, pastor Helder pode tirar a dúvida dos irmãos, viu, irmã Carliette? Irmã Carliette também pode ajudar a suprimir algumas dúvidas, e nós precisamos dessa ajuda. Olha, neste tópico é válido refletir que podemos observar nas Sagradas Escrituras exemplo de homens e mulheres de Deus com personalidade e temperamentos distintos. Contudo, com a submissão ao Senhor, com um fator comum entre eles, assim conscientize de que da mesma maneira há hoje na igreja pessoas mais sanguíneas, outras mais fleumáticas, coléricas ou melancólicas, mas todas elas têm o compromisso comum de crucificarem a carne e andarem no Espírito. Portanto, ainda que para alguns a mansidão pareça um desafio maior que para outros, todos temos de buscar incessantemente essa virtude produzida pelo Espírito Santo naqueles que o recebem. Amém? Que Deus possa fazer fluir em nós a mansidão, esse fruto do Espírito, a mansidão, sermos mansos e humildes. Até aqui nós aprendemos a sermos mansos e humildes. Vamos agora para longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Olha, Helder, a importância da longanimidade. Às vezes a gente não dá determinada importância a algumas palavras, acha que não tem importância alguma, mas a longanimidade ela é extremamente
extremamente importante para o exercício do perdão. Para o exercício do perdão. Porque a longanimidade, assim como nós dissemos na introdução, quando nós aqui falamos sobre os 3 atributos, buscando o significado deles no dicionário, a longanimidade, ela vem de tolerância. Ela está mandando ali um forte abraço para o pastor Edivaldo e também para a irmã Carliette. E Deus abençoe a irmã e família. Que Deus em Cristo possa abençoar. Deus está nos abençoando, irmão Helder. E isso está claro e evidente quando Deus está nos protegendo. Um abraço, pastor Edivaldo Vieira, irmã Carliette, a esposa do pastor Edivaldo, está também nos acompanhando. Obrigado pelo carinho. Bom, vamos então para o terceiro tópico da lição, terceiro ponto da lição, o terceiro tópico da lição. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Vamos lá. Longanimidade é um fruto do Espírito, conforme nós lemos nesse instante em Gálatas 5:22. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constante. Então, um dos atributos da pessoa longânima é que ele é paciente, ele tolera e ele tem constância, está constantemente. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um dos aspectos dos frutos do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta de outros. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86:15. Salmos 86:15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Então, queridos, a longanimidade, ela é um fruto do Espírito e ela precisa estar dentro da virtude do amor, né? Nós precisamos sermos longânimos, termos amor uns com os outros e suportar os erros uns dos outros. Olha, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta de outros. E só consegue tolerar quem ama. Sem amor não há tolerância. Quem não ama não tolera. E nós precisamos sermos tolerantes com o erro uns dos outros. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações dos crentes salvos por Cristo. E eu gostaria de sugerir a vocês que leiam aí em suas casas 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Vamos saber um pouco mais em suportar uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2. O que é que diz Efésios 4:2? Deixa eu voltar aqui só para que vocês entendam. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. É o amor a base para que nós possamos suportar uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor.
Entendeu, irmãos? A prática do amor. E o que Jesus nos orientou sobre o perdão? Quantas vezes devemos perdoar? Tem um auxílio aqui do irmão Helder. Jesus nos deu o exemplo de longanimidade quando ensinou Pedro quantas vezes devemos perdoar. 70 vezes 7, ou seja, não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Deus nos perdoou e Ele é longânimo. Glória a Deus. Deus é o maior exemplo, né? Jesus, quando foi perguntado, Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Aí eu pergunto para você, você vai ficar contando quantas vezes você já perdoou? Vai ficar contando? Jesus disse, quando ele disse 70 vezes 7, ele não falou para você contar 490 vezes você deve perdoar. Se a pessoa errar 491, você não pode perdoar mais, não. Ele falou assim, olha, o perdão deve ser constante. Não há limites para o perdão. Você deve perdoar sempre. Errou? Perdoa. Errou? Perdoa. Errou? Perdoa. Errou? Perdoa. Sede tolerantes. Nós precisamos sermos tolerantes uns com os outros e perdoar uns aos outros. E só consegue perdoar quem ama, porque onde não há amor, não há perdão. Onde não há amor, não há perdão. O amor é o exercício do perdão. E só consegue perdoar quem ama. E só consegue amar quem perdoa. Quem perdoa. Porque, querido, não vá achando que fulano de tal é infalível. Simone Oliveira está com a gente também. Obrigado, Simone. Não vá achando que fulano de tal é o marido perfeito, ele não vai errar. Fulana de tal é a mulher perfeita, ela não vai errar. Todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. E você exercita o amor quando você perdoa. Quando você perdoa. E quantas vezes devemos perdoar? Não há limites para o perdão. Eu perdoo isso, eu perdoo aquilo outro, mas eu não perdoo isso. Ué, então você está impondo um limite para o perdão. Você está impondo um limite para o perdão. E não há limites para o perdão. Você não precisa contar quantas vezes você vai perdoar. Eu vou perdoar, já perdoei fulano 5 vezes, não vou perdoar mais não. Estou cansado de perdoar fulano. Então você está deixando de amar. Quando o amor acaba, acaba-se o perdão. Quando o amor acaba, acaba-se o perdão. É por isso que em 1 Coríntios está dizendo que o amor jamais acaba. Porque quem ama, perdoa. Porque quem ama, perdoa. Amém? Vamos ao terceiro ponto desse terceiro tópico, que diz o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5,22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Ou seja, se você ama as pessoas, você começa a tratar elas como você quer ser tratado. Se você humilha as pessoas, você está pedindo para ser humilhado. Se você comete injúrias contra as pessoas, você está pedindo também para ser injuriado. Se você calunia as pessoas, você está pedindo para ser caluniado. Porque essa é uma premissa, né? Você não pode fazer aos outros aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Quando você espalha uma contenda sobre o seu irmão, você está permitindo que amanhã ou depois as pessoas também espalhem aquela mesma contenda sobre você. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você plantou, você vai colher. Você vai colher.
Bom, vamos lá. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1,22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Olha, irmãos, eu vou confessar aqui uma coisa para você, Helder, para o senhor também, pastor Edivaldo, que está nos acompanhando, para todos os internautas. Uma das coisas que mais me entristece na igreja são as disputas que acontecem lá dentro. As disputas internas dentro da igreja. As pessoas querendo ser melhor do que as outras. Querendo provar que fazem melhor do que as outras. Nós precisamos sermos ajudadores e não competidores. Igreja não é lugar de competição. Se você quer competir, vai disputar um campeonato. Se você quer mostrar que você é melhor, vai participar de um reality show. Igreja não é reality show para você estar mostrando que você é superior às outras pessoas. A disputa dentro da igreja é uma das coisas que mais atrapalha o crescimento das igrejas. A pessoa não aguenta ver uma outra pessoa gerenciando bem o grupo que lhe foi confiado, que aí ele começa a se levantar, a querer a liderança daquele grupo para provar que ele é melhor do que aquele outro. O professor de escola bíblica dominical não suporta ver o ensinamento do outro professor porque ele quer provar que ele é melhor do que aquele outro professor. Olha, nós começamos essa lição de hoje lendo o nosso texto áureo, que é: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós não somos chamados para disputas internas dentro da igreja. Nós não podemos fugir à nossa vocação. Nós somos chamados para agregar e não para disputar. Igreja não é campeonato. Igreja não é campeonato. Olha, o púlpito não é palco para que determinadas pessoas possam subir ali querendo brilhar. O púlpito é um lugar de adoração. Nós precisamos ir à igreja com esse propósito. Na verdade, a igreja somos nós. Nós não precisamos ir ao templo, nós precisamos ir ao templo com esse propósito de orar, louvar e ouvir a palavra de Deus. Não com o propósito de aparecer. Ele está dizendo ali, ó, infelizmente, existe disputa em todos os lugares. Oremos cada dia mais pela igreja de Cristo. Infelizmente, esta é uma realidade. Pessoas querendo derrubar as outras. E eu diria até o seguinte, Helder, que a política dentro da igreja ela é mais suja do que fora da igreja. Porque na disputa dentro da sociedade, na disputa política, pela prefeitura de uma cidade, pelo governo do estado ou pela presidência da república, os políticos conhecem seus adversários. E há pessoas dentro da igreja que fazem uma política contra outras e as pessoas às vezes não sabem quem são. Então isso é uma forma de política suja. O político deve declarar a sua posição. Igreja não é lugar para política. Igreja é lugar para servir. Igreja é lugar para servir. Então, querido, vamos acabar com a disputa dentro da igreja. Contribua, dê a sua parte para acabar com a disputa dentro da igreja. E como é que você deve dar a sua parte? Buscando essas 3 virtudes do Espírito. Essas 3 virtudes que estão inseridas nos frutos do Espírito. A humildade, mansidão e longanimidade. Nós precisamos ter esses 3 atributos. Nós precisamos ter essas 3 virtudes conosco. Nós precisamos ter isso conosco. Não esporadicamente, mas sempre na igreja e fora dela. Na igreja,
no trabalho, na escola, aonde quer que nós estejamos, no lazer, nós precisamos ter essas 3 virtudes. Na vizinhança, nós precisamos ter essas 3 virtudes. Nós não precisamos ter 2 caras, uma na igreja e outra fora dela, não. Querido, não contribua para o conflito dentro da igreja. E a disputa dentro da igreja, irmão Helder, é uma das formas de gerar conflitos dentro da igreja. Porque haverá sempre pessoas que vai tomar partido de um ou de outros. E os partidários de um vão gerar conflitos com outros. Nós precisamos ter sabedoria de não disseminar os conflitos, não alimentar as disputas, porque as disputas geram conflitos e isso nada contribui para a igreja de Cristo. Nós precisamos ser humildes, mansos e longânimos. Ter a humildade, ter mansidão e ter longanimidade. Sermos tolerantes, sermos humildes. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu vou finalizar essa lição de hoje. Deixa eu ler aqui a conclusão. Neste tópico, antes de ler a conclusão, eu gostaria de dizer que neste tópico podemos refletir que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Melhor você controlar as suas emoções do que você controlar toda uma cidade. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbio 19:11. E o que se amplia no seguinte texto é: o autocontrole é superior à conquista. O sucesso nos negócios, nos estudos, ministério e na vida familiar pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle de seus temperamentos. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Olha, eu gostaria de dizer que eu me sinto, de certa forma, alegre e feliz em estar nesta manhã falando essas palavras aqui para você. Olha, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Irmão Helder, entendeu o recado aqui, querido? Quando essas 3 virtudes florescem dentro da igreja, olha só o que o escritor desta lição finaliza dizendo para a gente aqui. Deixa eu registrar o nome dele aqui. É o pastor Douglas Batista, que é o escritor dessa lição. Olha o que ele finaliza dizendo para a gente aqui. Olha, eu vou repetir novamente a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Portanto, quando sumir os conflitos da igreja, quando sumir as disputas da igreja, quando sumir as dissensões da igreja, Cristo será glorificado. O nome de Jesus Cristo será glorificado através disso. Então, querido, quando você busca ser humilde, manso e longânimo, você não está buscando agradar o pastor, você está buscando agradar a Deus. E é Deus quem você precisa agradar, é a Deus que você precisa servir, é a Deus que você precisa agradar. Não precisa ser manso, humilde e longânimo apenas na frente do seu pastor. Seja em todo tempo, porque Deus está te olhando a todo tempo.
Deixa eu ver aqui, um auxílio aqui mais uma vez do pastor Helder. Glória a Deus, amei a live, Jota, parabéns, obrigado por permitir a minha participação, um forte abraço. Ô Helder, para mim era uma honra ter você participando comigo aqui. E domingo que vem, se não voltar à escola bíblica dominical, Helder, nós vamos estar falando sobre a conduta do crente em relação à família. Eu queria até convidar você para fazermos essa live junto, a gente estudar aí um local para a gente fazermos essa live juntos e falar sobre esse assunto, a conduta do crente em relação à família. Eu espero ter contribuído hoje para que as pessoas que estavam nos acompanhando, as pessoas que estavam nos assistindo, tenham aprendido mais da palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final dessa escola bíblica dominical de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a você. Eu busquei, na medida do possível, fazer com que você entendesse essas três virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade, como fruto do Espírito e essenciais para a sua conduta dentro da igreja. Dentro dos meus poucos conhecimentos, dentro daquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus, eu busquei ensinar a você. Não quero dizer que sou professor, porque não sou formado em magistério, nem sou formado em letras, nem formado em pedagogia, mas sou uma pessoa que busca cada dia mais conhecer a palavra de Deus e aprender. E aquilo que eu aprendo, eu ensino a você, porque eu ensino aquilo que um dia eu aprendi e aquilo que Deus me orienta a falar com você. Obrigado, Valdéria, pela a sua participação. Deixa eu abraçar aqui a Cláudia de Jesus, também acompanhou a nossa escola bíblica dominical. A todos que acompanhou aqui a nossa escola bíblica dominical, não pude falar o nome de todos, mas quero agradecer o carinho de vocês e por ter permitido, Helder, na verdade, quem tem que agradecer aqui sou eu, Helder, ter permitido eu interromper aí cerca de 2 horas praticamente do seu tempo para falar do amor de Deus, para falar dessa escola bíblica dominical sobre esse tema muito importante, os atributos da fé, a unidade, atributos da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu gostaria de agradecer a você por ter me permitido essa oportunidade de participar do seu domingo, de estar nesse momento com sua família participando. Valdéria está dizendo aqui, você é bem sábio. Sou não, Valdéria. Bondade sua. Quem nos instrui é o Espírito Santo, que nos dá sabedoria para falar às pessoas, para desenvolver o assunto com as pessoas. Bom, se no domingo que vem não haver escola dominical nas igrejas, nós vamos voltar no mesmo horário falar sobre a conduta do crente em relação à família. E está lançado o convite, viu, pastor Helder? Se o senhor topar, a gente combina depois aí nos bastidores para no próximo domingo, juntos, lecionarmos esse assunto. 2 pontos de vista é melhor do que um. 2 pontos de vista é melhor do que um. E eu convido você para no próximo domingo estar com a gente. Bom, um abraço, um ótimo domingo. Fique em casa, curta a sua família, tenha um domingo abençoado, um almoço que já está na hora do almoço, né? Uma boa tarde para você e até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, Helder, obrigado a todos que colaboraram conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.